Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá bem. Depois de uma semana meio transtornada, tive alguns problemas no retorno do podcast. O que aconteceu? Eu postei como sempre, né, no lugar que eu posto, que é um aplicativo, é um site, e ele transmite para todos os agregadores, Spotify, Google Podcast, etc., onde você está ouvindo esse programa, provavelmente. E ele publicou tudo certinho, mas não estava indo pro Spotify. Aí eu comecei a ficar irritada, porque a maioria da minha audiência, minha seleta audiência, vem do Spotify, e é daí que eu pego os links pra divulgar e tal. Aí eu comecei a ficar irritada. Aí eu vi que demorava umas 24 horas, mas eu só lembro de demorar, assim, o primeiro episódio. Mas esperei, cheguei a mandar ticket pro lugar que eu mando o podcast. E no final das contas eu perdi a paciência e só repostei, foi na hora e resolveu. Então, se você ouviu antes de domingo o programa, eu apaguei o programa, coloquei um novo. Se aparecer na sua plataforma preferida que você não viu o episódio, você não está louco. É que eu subi um novo e excluí o que tinha lá. Foi isso que aconteceu. Com isso, eu acabei reformulando e resolvendo que é melhor postar o podcast de fim de semana. Até porque é o dia que as pessoas estão mais nas redes sociais, pelo menos nas nossas plataformas é onde tem mais engajamento. Nosso Instagram é @filme.da.semana. Nosso Twitter, que tá meio mirradinho, basicamente sou eu, pessoa física, reclamando, que é @filme_da_semana. E agora o podcast vai sair de sábado. Esse vai ser o primeiro programa nesse novo esquema. Provavelmente antes do almoço, que é um período muito vago, principalmente num dia bizarro como o sábado, pode ser qualquer horário entre meia-noite da sexta e, sei lá, 4 da tarde. Mas vamos que vai rolar. Outro anúncio também, antes da gente entrar no episódio, o Alexandre, meu mozão e editor desse podcast, ele também é músico e ele tá lançando um álbum novo. Se você tá ouvindo esse programa depois do dia 25 de janeiro, o álbum novo Viewpoints já tá disponível em todos os streamings. Se você tá ouvindo esse episódio antes do dia 25, já tem um single no Spotify, nos agregadores de sua preferência também. É só ir no Alexandre Rocha, ele tem uma página no Facebook, tem o YouTube, mas mais fácil pra vocês tem o @ do Instagram dele na nossa bio do nosso Instagram do Filme da Semana, então tem os links lá certinho no perfil dele. Ouçam, gente, tá tudo muito bom, principalmente galera do rock, do metal, temos novidades na cena, por assim dizer. No episódio de hoje, eu não vou falar sobre filmes, eu vou falar sobre séries, que é um conteúdo que é diferente, é consumido de maneira diferente, mas tá dentro do audiovisual, então eu vou falar, né? Não é filme da semana, vão ser séries da semana. Mas é um tópico especial, que são séries que eu abandonei. E foi inspirado porque eu voltei a ver Battlestar Galactica. Contar a minha história com a série. Eu comecei a assistir ela em 2013, por causa de uma influência da época, não vou entrar em detalhes da minha vida em 2013, e eu assisti alguns episódios, eu lembro que eu gostava, mas o tempo, a rotina me fez parar de assistir. Corta pra semana passada, eu tava vagando no catálogo do Prime Video e achei a série. Eu falei, por que não assistir a série? Aí eu assisti 3 episódios, assim, numa sentada só, porque a série realmente é muito boa. Só que enquanto eu assistia, eu tava pensando, putz, parece que eu perdi alguma coisa. Mas eu achei que era o conceito de te jogar um monte de informação no começo e você ia aprendendo conforme as temporadas iam rolando. Mas conforme ia rolando e as perguntas não eram respondidas e só vinham outras coisas de mitologia sendo construídas, eu acho que isso não acontecia em 2003. Aí que eu parei pra pesquisar e eu me toquei que tem uma minissérie, que foi feita no ano anterior e que ela, na verdade, são 2 episódios que totalizam 3 horas, é um episódio longo, que ele é um grande piloto pro universo, ele explicava tudo que eu tava na dúvida. Aí, beleza, eu parei num dia pra assistir, eu assisti também numa sentada só, 3 horas, e quando eu tava no meio dela, eu lembrei que eu já tinha assistido, porque eu já tinha começado a assistir no passado, mas conforme as coisas aconteciam, eu lembrei que elas existiam, então eu poderia ter lido o resumo da Wikipedia no lugar, mas eu sentei por 3 horas. O que não foi ruim, porque a série realmente é muito boa. Pra quem quiser assistir, ela tá no Prime Video, né? Ela é uma série de 2004. Na verdade, é a minissérie de 2003. A série é de 2004. Comece a assistir pela minissérie. Não faça o erro que eu cometi, por favor. É um remake de uma série mais antiga, dos anos 80.
E com novidades, claro. Tem gente que era fã da série antiga que gosta do remake. Todo mundo que assistiu, que eu conheço, gosta da série. Por mais que ela seja bastante de nicho, principalmente por ser uma série mais antiga. Tem as coisas de ficção científica, mas ela é muito mais sobre pessoas e seres humanos sobrevivendo no espaço, né? Battlestar Galactica é o nome de uma nave, que é onde tá o restante da população humana da galáxia. Na verdade, são várias naves, é uma colônia de naves, mas são naves, né? Que eles têm uma ameaça dos Cylons, que são os robôs que foram criados pelos humanos há muito, muito tempo atrás, mas que eventualmente se rebelaram porque é o destino de todas as máquinas. E com isso, houve uma guerra entre os Cylons e os humanos, claro, e teve uma trégua também de muito tempo, e depois de, sei lá, 40 anos, surpresa, os Cylons também têm a forma humana agora. E eles podem estar infiltrados entre a gente, e eles podem não saber que eles são Cylons. Cara, é muito legal essa premissa, por mais que hoje em dia ela não pareça tão original, porque a Marvel tem os bichinhos da Capitã Marvel lá, esqueci o nome, desculpa a comunidade nerd. Mas aqui na série o foco dos episódios não são só isso. Tem os episódios de, meu Deus, tem um espião entre a gente, quem será? Mas também tem os episódios do tipo, acabou a nossa água e a gente precisa achar um planeta com água pra a gente não morrer, sabe? Tem uns episódios de dilemas éticos, tem um negócio de religião também que é bem forte na série, essa coisa de razão e emoção. É muito legal a série. Ela é extremamente política. Não sei se seria aceita por algumas pessoas hoje em dia. Mas é uma série muito boa. E, assim, é muito bom ver líderes e presidentes e pessoas em cargos de comando que se importam realmente com a sua população, né? Mas, enfim. Recomendo a série. Por causa disso, me inspirou fazer esse episódio sobre outras séries que eu abandonei, mas que, ao contrário de Battlestar Galactica, eu acho muito pouco provável que eu vá rever um dia. Ou voltar a ver da onde eu parei, por assim dizer. Eu separo essas séries em 3 categorias. A primeira foi bom enquanto durou, que eu realmente gostei dela por um tempo até que fiquei de saco cheio. A segunda que ótima minissérie que foi, que são séries longas, mas que só a primeira temporada presta e foi só o que eu vi. Pode ser que as outras temporadas prestem, não vou ser juíza de valores aqui, mas eu só vi a primeira temporada, na minha cabeça é uma minissérie. E tem as perdas de tempo, que eu não sei como eu aguentei tanto tempo assim, que vai ser a última parte do nosso programa. Então, antes de começar, eu queria contar a minha história com séries, não que alguém se importe, mas ela se mescla com a minha presença online, que já dura muitos e muitos anos aí. Lá para 2008, mais ou menos, que eu descobri que dava pra encontrar na internet, sabe? Escondido. Séries e que saíam toda semana e que tinham comunidades que assistiam essas séries e comentavam. Tinha Tumblr na época. Eu participava de fóruns de internet, ainda tinha o Orkut. Enfim, eram tempos mais simples. As primeiras séries que eu comecei a ver, assim, religiosamente toda semana, e que também elas estavam começando, então tinha pouca coisa pra maratonar, não tinha esse sentido de maratonar tanto, foram Glee e The Big Bang Theory, que, curiosamente, foram as primeiras séries que eu larguei e estão aqui nessa categoria de foi bom enquanto durou, né? Vou começar falando de Glee, já que estamos aqui, né, nesse assunto. A série tem na Netflix e tem em vários lugares também. Eu conheço gente que gosta até hoje, assiste. Eu lembro quando entrou na Netflix, eu vi várias pessoas comemorando e revendo e tal. Eu não tenho coragem de rever. Ao todo são 6 temporadas, eu larguei no meio da terceira. Mas eu gostava muito de Glee quando eu descobri. Porque, eu tava no colegial também, assim como aqueles personagens, apesar que os nossos problemas eram completamente diferentes, porque eu fazia colégio técnico, então nunca que ia ter uma série com os problemas que eu enfrentava. Por exemplo, um programa não compilar, que era extremamente comum, e é por isso que eu não segui a área, por mais que eu trabalhe um pouco com isso. Mas não sou programadora. E desde cedo eu gostava muito de musicais, então a vida do fã de musical é muito difícil. Até hoje a gente tem que aceitar migalhas que Hollywood dá pra gente, sabe? Então, eu me peguei nessa série de um jeito muito bom. E também porque era a primeira vez que eu via diversidade. Quando eu tava aprendendo a lidar com diversidade e tal. Então, marcou por causa disso. Sempre foi uma bagunça a série. Porque as coisas do Ryan Murphy sempre foram uma grande bagunça. Mas ela tem seus méritos. Por exemplo, tem muitos artistas, muitas bandas que eu acabei descobrindo
por causa de Glee, porque, vamos lembrar, não tinha Spotify naquela época. Eram tempos mais simples, mas tinha as coisas que eram mais difíceis. Por exemplo, Florence and the Machine, que hoje é uma das minhas artistas favoritas, eu ouvi Dog Days Are Over, tocou em algum episódio. Adele também, que não tava tocando muito ainda aqui no Brasil, mas também tinha, não lembro que música que foi. O próprio Journey, por mais que eu sempre fui uma garota do rock, eu não conhecia muito pouca coisa, né? Que vamos lembrar, pessoa do interior de São Paulo, com recém-acesso à internet e tal. Mas enfim. E também foi através do Glee que eu conheci alguns musicais e alguns filmes clássicos. Por exemplo, Rocky Horror Picture Show eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Inclusive achei muito estranho, porque era uma fase diferente da minha vida. Hoje eu gosto muito. Todos os musicais da Barbra Streisand, da Liza Minnelli, Wicked, nunca tinha ouvido falar. Muita coisa eu conheci por causa de Glee, fui pesquisar mais por causa de Glee. Ryan Murphy, ele tem muitos defeitos. Muitos. Eu não costumo gostar muito das coisas que ele faz. Mas ele tem referência muito boa, sabe? Ele gosta muito do que ele faz, ele gosta muito de cinema antigo, ele conhece a história do que ele faz. E ele coloca isso nas coisas dele. Ele tem esse mérito de apresentar coisas clássicas e coisas antigas para uma geração mais nova e de despertar o interesse dessa galera pra ir atrás dessas coisas. Então, ok, essa parte do Ryan Murphy pra mim. Não sei se essa série sobrevive uma reassistida por causa de todas as tretas que rolaram, meu Deus do céu. Eu não vou entrar em detalhes aqui, gente, se vocês quiserem pesquisar, mas, nossa, muitas coisas. Não sei se eu conseguiria rever, não. Mas fica a recomendação, se alguém quiser. Não é uma série ruim, mas chegou um momento que eu não aguentava mais os dramas. É colegial, mas durou 6 anos, sabe? Que colegial que tem 6 anos? Sei lá. A próxima série da lista é justamente The Big Bang Theory, que de todas que eu vou falar aqui, ela foi boa enquanto durou, mas hoje eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu já gostei um dia dessa série. Eu comecei a assistir, sei lá, em 2008, 2009, a série tava ainda no começo, por mais que ela já era popular, né, não era tanta gente que assistia, porque não era tanta gente que tinha as manhas de pegar a série na internet. E quem tinha era quem tinha TV a cabo, que na época também era um negócio meio... Hoje também né? Um negócio meio de privilegiado. Mas 10 anos atrás era... Não que hoje... enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não é todo mundo que tem TV a cabo em casa pra ficar assistindo série americana. Depois de alguns anos, sei lá, uns 2, 3 anos, eu comecei a ficar de saco cheio de ficar vendo o homem adulto fazendo palhaçada infantil e as mulheres presas no estereótipo dos anos 90 ou mais antigo ainda, né? Foi, sei lá, 2012, que foi justamente a época que eu tava acordando, eu tava mais ligada a todo o rolê feminista e tudo isso mais, né? Apesar que eu me considero feminista desde quando eu aprendi o que era ser uma feminista, eu era criança. E alguém falou, feminista é uma pessoa que acha que, uma mulher, no caso, que acha que homens e mulheres são iguais e têm deveres e direitos iguais e tal. Aí eu falei, eu concordo com isso. E quando você é criança, é muito bonitinho ser uma criança questionadora e articulada. Quando você é adulta, você é a chata do rolê, por ficar defendendo pautas feministas que de repente viraram um xingamento na família. Mas enfim, isso não é uma indireta pra ninguém. Eu fiquei de saco cheio de Big Bang Theory. As piadas, elas são ruins, elas nunca foram boas. A minha crítica é que não é, nossa, eu sou tão nerd por entender as coisas da série. Na verdade, a risada vem depois que eles fazem as referências nerds, do tipo, tem coisa que nem tem graça e tem a faixa de risada atrás, do tipo, hahaha, olha como ele é bobo, ele gosta de Star Wars, sabe? Eu odeio essa série hoje. Eu acho que ela fez um desserviço pra comunidade nerd, assim, aqui. Enfim, não gosto. Ponto. Vamos pra próxima. Supernatural. Também foi uma outra série que eu assisti mais ou menos nessa época também. E eu fui influenciada pela minha irmã e pela minha prima, que são mais novas do que eu. Nessa época elas eram... Devia ter, sei lá, uns 13 anos, eu tinha uns 17 anos, eu tinha medo, porque eu achava que era série de medo. As propagandas da TV dava medo. Mas elas não é legal, aí, sei lá quem que arranjou os DVD. Eu assisti Supernatural por meios legais, quase tudo. E a gente tinha os DVDs, acho que tem até hoje, minha irmã tem o box das 6 primeiras temporadas. Enfim, a gente maratonou, eu acho que esse foi um dos meus primeiros contatos com o ato de maratonar, de fato, de assistir um episódio seguido do outro.
E as 5 primeiras temporadas são muito boas de fato. É série de casos da semana, que é um formato que tá se perdendo, né, nessa onda de streaming. De repente, todas as séries viraram um filme longo de 10 horas. A gente sinto que tá perdendo um pouco esse formato de ter a historinha do dia, uma história com começo, meio e fim, que acaba, você pode voltar à sua vida. Battlestar Galactica é assim também. Mas o começo do Supernatural é realmente interessante. Ele trabalha com coisa de folclore, nem dá tanto medo assim. Tem uma coisa ou outra assustadora, talvez se você tenha medo de espírito, você vai ficar meio assim com um episódio ou outro. Mas, no geral, é bem light. Principalmente hoje em dia, que eu já vi coisas muito piores. Mas depois, a série desanda de um jeito que, olha, eu admiro quem continua assistindo. Eu continuei até a 9ª temporada, foi onde eu parei, porque na verdade, desde a 6ª eu percebi, putz, desandou. Aí a 6ª foi horrível, aí, sei lá, a 7ª melhorou um pouco, mas aí ficou pior, mas aí melhorou um pouquinho, aí tinha um episódio bom na temporada, você falava, não, agora vai, e não vai mais. E eu assisti essas outras temporadas com um intervalo muito grande de tempo, tipo, eu assisti uma temporada no ano, aí eu ficava 2 anos sem assistir, eu lembrava que existia, falava, vou assistir, aí assistia, ficava mais um tempo, aí faz uns 3, 4 anos que eu falei, não vou mais assistir, chega. Aí eu fiz o quê? Voltei a assistir na pandemia. Mas eu tava procurando, eu tava em busca de coisas conhecidas e de nostalgia. Eu achava que se eu fosse assistir Sobrenatural, eu ia lembrar da época que eu assisti os primeiros episódios, que tudo era legal, eu era adolescente. Mas não lembrei. Eu assisti 2 episódios no Prime Video, se não me engano, tem tudo no Prime Video. E não senti, eu achei uma loucura, porque eu não lembrava mais em que pé que a história tava. Teve a revisão da última temporada, mas não lembrava também o que aconteceu na última temporada. Então, não rolou. E aí eu decidi realmente que chega, não vou mais rever. A série acabou, sei lá, ano passado, cara. Tem 15 temporadas, tem muito episódio. É daquelas temporadas com mais de 20 episódios por temporada, sabe? Tem muita coisa. Se você, querido ouvinte, nunca assistiu, tem vontade de assistir, eu recomendo até a 5ª temporada e depois para. Finge que acabou, que é melhor. Tem mais uma série aqui que foi boa enquanto durou. Na verdade, hoje em dia eu não sei mais se foi boa ou não, porque vocês vão ver. A série é Once Upon a Time, né? Ou Era Uma Vez, alguns lugares traduziram. É uma série da ABC, que é um canal americano que pertence à Disney. E é uma série, aquela série dos contos de fada, sabe? Que tem uma vila e que moram os personagens de contos de fada. E a menina do House vai para lá. E, nossa, gente, eu não lembro nem o nome da atriz. Nem o nome do personagem dela no House. Ela é morena no House e ela é loira nessa série. Vocês sabem quem é. Eu assisti essa série na época que ela saiu. Eu acompanhava, assim, toda semana episódios novos. O ano foi 2011. Em minha defesa, eu tinha 19 anos, tá? E eu achava aquilo a coisa mais incrível que eu já tinha visto. É uma história só que conecta todas as histórias dos contos de fadas e mostra a história dele, a história real dos contos de fadas e conecta com a história principal. Eu amava isso, eu achava muito legal. Depois de um tempo, eu descobri o jogo The Wolf Among Us, que é um jogo da Telltale. Tem uma historinha, você assiste a historinha, escolhe uns destinos e a história se molda de acordo com suas escolhas. E depois descobri que esse jogo foi inspirado numa HQ que chama Fable, que é basicamente Once Upon a Time, só que mais adulto. E um pouquinho mais chato, eu tentei ler, mas é que eu tenho um problema muito grande com a HQ, vi de episódios anteriores que eu já reclamei disso. Mas eu também era mais nova, né? Então, vamos saber o quanto que isso influenciou. Mas, em resumo, Once Upon a Time era uma grande novela com roupas bonitas e personagens da Disney. No começo não era tanto, mas conforme foi avançando, parece que eles foram ficando gananciosos e colocando os personagens da Disney com cara de personagem da Disney. Que no começo, a Cinderela é uma princesa. Assim, você olha pra ela, você não pensa na Cinderela da Disney, você pensa numa princesa. As outras também, aí conforme o tempo foi passando, colocaram até a Elsa, colocaram até as personagens do Wicked, sabe? Aliás, eu acho que não era do Wicked, acho que era do Mágico de Oz, porque a Elphaba era má. Mas enfim, botaram uma mulher verde, sabe? Que ponto chegamos? E, enfim, eu parei, eu acho que eu terminei a 2ª temporada, e termina a 2ª temporada que acho que sequestra o menino e vai pra terra do Alice do País das Maravilhas, que tinha o Chapeleiro, que o Chapeleiro, inclusive, é o ator que faz o Soldado Invernal. Eu lembro que quando eu assisti Soldado Invernal, eu falei, eu já conheço esse ator. Ele fez o Once Upon a Time.
foi isso. Muitos atores passaram por Once Upon a Time, que depois, no futuro, eu falei, eu conheço esse ator de Once Upon a Time. Por exemplo, o Giancarlo Esposito, que fez Breaking Bad. Ele fez alguma coisa no Once Upon a Time, não lembro o quê. Mas enfim. Não sei se eu recomendo revisitar. A série tá toda no Disney Plus. São 6 temporadas, gente. Coragem. Longas temporadas. A próxima é Vikings. É uma lista bem longa, gente. Eu tentei meditar e mesmo assim sobrou conteúdo para uma parte 2, se algum dia eu estiver inspirada. Mas eu vou falar de Vikings. Acabou recentemente. Entrou recentemente a última temporada da Netflix. Eu acho que tá tudo lá. Eu lembro que uma vez eu cheguei a falar na internet, ou falar com algumas amigas minhas, que Vikings era melhor que Game of Thrones. Mas foi por quê? Porque foi o ano da melhor temporada de Vikings e do mesmo ano da pior temporada de Game of Thrones, que foi a 5ª. Então... E a temporada do Cerco de Paris foi muito legal, não lembro qual que era agora. Mas depois dali, a série só foi ladeira abaixo. Eu parei de ver quando um dos protagonistas morre. Eu não sei mais até que ponto que as coisas são spoiler. Se você tem um mínimo de conhecimento de mitologia nórdica, não que isso seja obrigatório, você meio que já sabe algumas coisas do jeito que vão acontecer, mas pessoas morrem na mitologia nórdica o tempo todo. E eu comecei a ficar de saco cheio, eu descobri já o que acontece na última temporada, não me surpreendi, mas também não gostei. Mas eu gostei muito dela no começo. Não sei se eu gostaria hoje também, porque eu tenho uma cabeça diferente, não sei o que tem. A Lagertha é ótima, eu queria ser ela, eu já tentei fazer meu cabelo igual dela várias vezes. Mas é isso, gente. Eu acho que depois que mataram o padre, nunca mais foi do jeito que era pra ser. Não sei. E nessa série aconteceu uma coisa muito curiosa, que primeiro, é uma série do History Channel, que é um canal de documentário de ET, né? Começa por aí. Aí, ela começou como uma série de TV a cabo, por assim dizer, né? As primeiras temporadas têm 10 episódios cada, que são séries mais curtas. Mas aí, a partir as 2 últimas temporadas, elas têm 20 episódios cada uma, e aquele negócio de fazer parte 1, parte 2 da temporada, foi aí que as coisas começaram a desandar, sabe? É a ganância. É a grande lição desse podcast, gente. Não sejam gananciosos, porque série, quando começa a fazer isso, começa a ficar ruim. Enfim. A última dessa lista foi a grande vencedora do Maincat, que eu fiz lá no nosso Instagram. Inclusive, sigam, @filme.da.semana, onde eu perguntei pra galera qual foi a série que eles abandonaram, não conseguiram mais, desistiram. E essa foi a grande vencedora, que é How to Get Away with Murder. Ou Como Defender um Assassino. Não lembro o nome que traduziram. Mas eu lembro quando eu comecei a assistir ela, foi por recomendação, que não é uma coisa que costuma acontecer tanto, porque quando mais de 3 pessoas me recomendam uma série, eu começo a ficar de saco cheio dela, vídeo, sei lá, La Casa de Papel, que eu nunca assisti, nunca vou assistir, etc. Mas quando eu fui ver ela, já tinha 2 temporadas, eu assisti elas muito rápido, porque eu fiquei muito... Ela tem um negócio de quem matou, de já no primeiro episódio mostrar alguém morreu, aí os outros episódios ficam encaminhando, mostrar flashback, né, começar no passado, até ter o assassinato de fato, e você tentar adivinhar quem que matou, o que aconteceu, meu Deus. E isso eu gostei muito. Na primeira temporada eu gostei muito, na segunda repete. Não achei tão bom. Aí, quando eu terminei de assistir, teve um tempo até sair a 3ª temporada. Aí eu nem animei pra voltar, porque a segunda temporada acabou tão estranha que eu fiquei, ai, não quero. Aí o pessoal falava que só piorava, eu falei, ai, não quero. Eu tava numa época meio de TCC, meio ocupada, assim, da vida. Então, resolvi abandonar, assim. Acho que foi uma das primeiras séries que eu ativamente resolvi abandonar. Não esqueci de ver, nem peguei ódio, tipo, de Big Bang Theory. Mas é isso, gente. Não sei se recomendo. Eu acho que tem na Netflix também. Terminou recentemente. Agora, entrando numa outra categoria, uma parte mais breve do nosso programa, que são ótimas minisséries, que se tiveram outras temporadas eu ignorei completamente. Que é The Handmaid's Tale, né, O Conto da Aia. Foi um grande furdunço na época que saiu essa série, até porque bateu com alguns eventos mundiais que na época a gente achava ruim. Hoje a gente vê que sim, dá pra piorar e ficar ainda pior, né? E eu gostei muito da série, eu ficava muito perturbada, eu não conseguia maratonar porque me fazia mal, sabe? Eu sentia mal de ver aquelas coisas acontecendo. E achei que terminou assim num tom interessante. Ganhou um monte de prêmio, merecidos todos. No ano seguinte voltou a 2ª temporada e eu meio que perdi o lançamento. Eu acho que não tinha onde ver, não sei o que aconteceu.
tava ocupada, eu me tornei uma pessoa muito ocupada depois que comecei a trabalhar, não tive mais tanto tempo pra série. Acabei não vendo e eu acabei vendo as pessoas comentando comentários negativos. Aí eu comecei a perder a vontade de assistir, e o fato é que nunca assisti. Sei lá qual temporada que tá, eu acho que já deve estar na quarta já, ou na terceira, foi 2017. Enfim, eu recomendo muito a primeira temporada porque eu realmente acho ela muito boa. Depois eu não sei o que aconteceu de verdade. A outra dessa lista é Big Little Lies. Eu acho que aqui as pessoas vão concordar mais comigo do que talvez o Conto da Aia, que não precisava de uma segunda temporada, porque ela nasceu para ser uma minissérie. Ela concorreu nas categorias do Emmy de minissérie. Aí, de repente, não, vai ter mais uma temporada, kkkk. Aí, né... Eu achei legal Big Little Lies, mas, sei lá, eu acho que o pessoal também hypa demais, às vezes. É boa, é bem feita. É um novelão da HBO que nunca decepciona, mas ignorei completamente. Segunda temporada, as premiações também ignoraram. Eu acho que é um jeito de punir por ter se inscrito numa categoria e de repente virar outra coisa, né? Mas, enfim, é isso, gente. Eu acho que vale a pena ver a primeira. É legal, mas eu não sei se é tão legal assim ou se era porque tava todo mundo falando sobre. E sempre é legal participar do negócio que tá todo mundo falando sobre pra você dar a sua opinião também. Enfim, não sei. É isso. E agora para a última categoria de séries que eu abandonei, que é... Começar foi um erro, mas eu sou teimosa e eu assisti mais do que eu deveria ou queria. A começar por Sabrina, né, a série da Netflix. Eu acho que tem mais alguma coisa... O Mundo Sobre o de Sabrina, né, o título completo. Eu não lembro da série dos anos 90, eu não tenho essa nostalgia. Eu só lembro que passava antes do programa da Eliana, então... Eu lembro do Salem, e é isso. Eu fui assistir... Não sei porque eu fui assistir a nova. Eu gosto da estética. Eu acho bonito. Mas não rolou, sabe? A história adolescente. Eu não tenho mais paciência pra ter uma adolescente. A não ser, sei lá, umas séries mais leves, talvez. Tipo Sex Education, que é maravilhosa. Mas eu não tô com paciência pra draminha de Riverdale, que é, né, o universo que a Sabrina tá inserida. Não é forçação de barra, tipo, tem os quadrinhos da Sabrina, assim como tem os quadrinhos do Archer, né, que é da onde veio Riverdale, que é tipo a Turma da Mônica deles, só que Turma da Mônica é mais legal, porque Turma da Mônica é melhor, né, vamos lá. Não tem cenourinha do Riverdale no mercado, né, mas aqui você encontra uma grande gama de produtos alimentícios que, na minha cabeça, são aprovados, testados e aprovados pelo próprio Maurício de Souza. Alguém aqui, por acaso, já comeu alguma comida da Mônica ruim? Mas enfim, eu usava a Sabrina de pano de fundo pra fazer a unha, mas aí acabou a primeira parte e eu não fui assistir as outras. Eu acho que até assisti, sei lá, uns 2 episódios da parte 2. A única coisa que me forçava, que me motivava a ver alguma coisa são as tias dela, principalmente a Miranda Otto, que eu amo a Miranda Otto desde Senhor dos Anéis. Ela fez a Elwyn, que é a melhor personagem, e a estética dela, pra mim, é tudo. Por mais que ela é a tia chatona religiosa, mas... o cabelo dela é tudo pra mim. E exatamente, eu assisto séries por motivações rasas. Isso nos leva ao próximo item da nossa lista, que é Arrow. Pois é, a série que inaugurou essa gama de séries de heróis da CW, de heróis DC, e tem série da Marvel também, e para onde vamos parar? Mas eu comecei a assistir Arrow justamente porque o cara era bonito e ficava bastante sem camisa. Pois é, esse era meu nível de carência, sei lá, em 2014, 2015, que foi quando eu comecei a assistir. Sei lá de quando que é a série, foi na época que lançou, eu assisti só uma temporada, aí eu percebi que eu não me interessava por nada lá, nem pela história, e comecei a ficar de saco cheio do protagonista também, e parei por causa disso. A última da lista de hoje é The Tudors. Na época eu assisti na Netflix, eu acho que não está mais na Netflix, mas deve ter algum streaming, porque é uma série... Ela foi muito popular durante muito tempo, agora eu não sei mais como que tá o status dela, dada que ela é uma grande novela com zero fidelidade histórica ou fidelidade histórica de figurinos e etc. E as pessoas usavam corseletes sem nada embaixo, que provavelmente doía, né? Mas,
Enfim, eu queria um novelão de época, mas, nossa, foca demais no Henrique VIII. O Henrique VIII é muito chato. Eu não sei o que eu tava esperando, pra ser sincera, sabe? Porque tudo indicava que seria aquilo, e mesmo vendo os sinais, eu fui lá e falei, não, quero assistir, vai ser legal. Claro que não foi. Quer dizer, tem gente que gosta, não vou falar disso aqui, mas eu não sei se quem assistiu no passado gostou, assistiria hoje de novo e gostaria de novo, porque, né, a gente muda e a nossa compreensão de mundo muda. Mas é isso, gente. Eu assisti uma temporada e meia e larguei e falei, não, gente, é chato. Talvez eu faça uma parte 2 porque realmente eu coloquei muita coisa fora, principalmente nesse final, né? O começo, realmente, eu falei de coração das séries que eu gostei muito um tempo e precisei abandonar por causa do tempo, né? Não é você, sou eu. Mas com o tempo eu comecei a desapegar bastante, porque quando a série não me acrescenta em nada e quando eu fico irritada demais assistindo, não tem por que continuar com uma coisa que não te deixa feliz e não te traz nenhum sentimento bom, ou sei lá, você não se importa mais com os personagens. Pra quê? Você quer um som de fundo? Deixa, sei lá, aqueles vídeos de lareira 24 horas que tem no YouTube. Mas às vezes o que acontece comigo é que eu assisto, termino a temporada, esqueço que tem temporada nova, e quando eu vejo, passou 4 anos. Tá acontecendo isso com Grace Frank, mas eu não abandonei, ela não está com status de abandonar na minha cabeça, porque eu gosto muito dela. Eventualmente eu vou pegar pra maratonar e acabar com esse prazo. Eu fiz esse episódio inteiro pra perguntar pra vocês, audiência, se eu devo voltar a assistir American Gods. Eu achei a primeira temporada, achei maravilhoso. Eu achei a segunda temporada, eu achei horrível. Eu li o livro na teimosia, gostei do livro. O livro tem um final, o que tá próximo do final da primeira temporada. E agora lançou a terceira, que eu não tava nem lembrando. Eu recebi notificação do Prime Video hoje, na data da gravação desse podcast, que é terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. Então, eu não sei se eu vou assistir ou não, se eu vou deixar para um momento que eu me odeio pra manter isso, sei lá. Comentem lá nas nossas redes, @filme.da.semana no Instagram, @filme_da_semana no Twitter, ou mandem e-mail pra gente no podcast filmedasemana@gmail.com. Ouve o álbum do Alexandre, se você tá ouvindo no passado só tem o single, se você estiver ouvindo no futuro já tem o álbum inteiro. E é isso, gente. Fiquem bem, espero que tenham gostado. Semana que vem vai ter um filme mesmo, esse eu garanto pra vocês, que vai ser um episódio de filme. Não desistam de mim, por favor. E até mais. Tchau, tchau.